Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O programa dessa semana vai tratar sobre um tema que não é um tema simples de ser conversado, de ser falado, que é a questão do suicídio. No entanto, a gente vai trabalhar o suicídio a partir da obra, do grande livro lançado pelo sociólogo Émile Durkheim, que trata sobre o suicídio. E lá o Émile Durkheim ele vai tratar sobre o suicídio altruísta, sobre o suicídio egoísta e sobre o suicídio anômico. E nós vamos trabalhar cada um dessas vertentes do suicídio. Estaremos conversando também com poetas de Teresina, que tratam sobre a questão do suicídio na cidade de Teresina através da poesia, já que a cidade de Teresina está entre as cidades do Brasil, as capitais brasileiras, que têm um alto índice de suicídio. E aí quebra-se aquele tabu de que nós não devemos falar sobre o assunto. Pelo contrário, suicídio é um problema de saúde pública e, enquanto problema de saúde pública, ele precisa, sim, ser abordado, ser pensado, ser refletido, e políticas públicas precisam ser consolidadas para minimizar este problema. No entanto, o programa obedece, sim, um viés científico. Vamos estar falando com vários profissionais das ciências sociais. Nesse momento, eu gostaria de chamar uma reportagem que o jornalismo da TV Assembleia preparou justamente para o programa Consciência Humana com relação ao tema suicídio. Acompanhe esta reportagem. O vereador Joaquim do Arroz debateu o índice de suicídio e formas de prevenção. A proposta da audiência é debater com a sociedade já esse problema existente em Teresina de um excesso de suicídio, não só da juventude, mas hoje também das pessoas mais velhas, e a questão também dessa última situação que estamos vivendo na sociedade. Eu mesmo, como pai de família, estou muito preocupado, que é o baleia azul. Tivemos depoimentos de pais, mães, de alunos de escolas, principalmente escolas particulares, de crianças cometendo autoflagelo, e que o indício é de que isso aí é um crime cibernético, que coloca a criança como refém. No Conselho Regional de Psicologia, uma comissão especializada atua no combate ao suicídio. Entender o porquê do suicídio, entender que depressão, que transtorno bipolar são doenças, que isso não é besteira, que nós precisamos levar em consideração e não podemos menosprezar certas situações que acontecem no nosso dia a dia. Ações preventivas são realizadas pelo Conselho em parceria com profissionais da área da saúde, todos cientes das propostas em benefício da sociedade. Reduzir o nível, a quantidade de suicídios que estão acontecendo. Juntamente com o vereador, nós vamos ter um contato direto com as entidades de classe, as entidades que trabalham com a causa, para poder chegarmos a soluções e daí colocarmos em prática as ações que serão necessárias e para nós conseguirmos diminuir o índice que está tendo a cidade. Além das ações preventivas, centros e organizações não governamentais auxiliam pacientes que se encontram em estado de vulnerabilidade mental, como é o caso do Centro Débora Mesquita, fundado há 4 anos. Hoje nós temos 7 psicólogos, 4 atuando no atendimento individual de pacientes com risco de suicídio e 3 que estão atuando em palestras, na prevenção, nas escolas, nas instituições públicas, igrejas, empresas, mostrando essa necessidade de tratamento e de apoio das famílias, dos órgãos, de todos. Se acompanhou a reportagem da TV Assembleia, o jornalismo da TV atuando aqui com o programa Consciência Humana. Eu lembro de uma música do Gonzaguinha que diz mais ou menos assim: o que é, o nome da música. E ele diz: e a vida o que é, diga lá meu irmão, ela é a batida de um coração ou ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é o nada no mundo, é uma gota no tempo que nem dá um segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer e que o verbo é sofrer.
Eu só sei que acredito na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos da vida, quando der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. Ela é bonita e é bonita. A vida é bela, né? Já dizia um grande filme italiano ganhador do Oscar. A vida é bela. A vida é para ser vivida, né? E nesse quesito todo, nós temos que aceitar que as fragilidades humanas, elas são pautas necessárias e que nós temos que respeitar. Muitas vezes, quando alguém está fragilizado, quando alguém não está bem, e aí que ele conversa com uma outra pessoa, a tendência da outra pessoa é dizer assim, isso não é nada para você que não está sentindo, mas para quem está sentindo é muita coisa. Então, neste programa, a gente vai, neste primeiro bloco, conversar justamente sobre isso. Como podemos ajudar dentro de uma sociedade que tem o suicídio como um problema de saúde pública, que historicamente, né, nós tivemos alguns momentos em que esse suicídio foi problema de saúde pública, como a sociedade pode ajudar, contribuir através das ações humanas no seu cotidiano. Vamos a um bate-papo muito especial sobre este conteúdo agora no primeiro bloco do programa Consciência Humana. Bem, Alielso, em 2009 aconteceu um suicídio em Teresina que chamou a atenção da sociedade e a mídia nacional ela publicou que Teresina era a segunda no ranking de suicídios do país. Eu sou professor de Sociologia e a disciplina fundadora da Sociologia é a disciplina que trata do Emílio Durkheim, o fundador. E ele publicou um livro chamado O Suicídio. Eu sou o ministrante da disciplina e também comecei a ver os dados sobre o suicídio em Teresina e percebi que aí havia alguma coisa a explicar. E me propus então a fazer o doutorado em São Paulo a respeito do suicídio em Teresina. E nesses 4 anos que eu fiz o doutorado, eu percebi que os índices só aumentaram. Mas aumentaram não só em Teresina, aumentaram no Brasil. O Piauí é o campeão de crescimento de suicídios, está em 4º lugar no país, o que significa que é uma coisa que deve chamar a atenção das autoridades de saúde. Em 2009, eu falei para o secretário municipal aqui da saúde e ele disse que não sabia dos dados. Eu informei qual era a gravidade do assunto, porque aqui em Teresina o suicídio acontece principalmente entre os jovens, de 15 a 24 anos. Nós tivemos 562 suicídios em 10 anos. Isso é muito maior do que a AIDS, isso é muito maior que acidente de trânsito, isso é muito maior do que a dengue, que a leishmaniose. E as autoridades de saúde estão muito preocupadas, por exemplo, com a dengue. Tem campanha, tem um conjunto de pessoas que vai às nossas casas fazer a averiguação dos focos de dengue. Então tem um investimento muito alto para evitar a dengue. Mas a dengue, nesses mesmos 10 anos que eu fiz o meu estudo, de 2001 a 2010, a dengue matou 11 pessoas. E o suicídio matou 562 pessoas em Teresina. Sem contar que esse dado é um dado que é muito abaixo daquilo que é o real, porque a subnotificação, ou seja, há suicídios que ocorrem, mas eles não são notificados como suicídios. É o caso, às vezes, do sujeito que sai de casa, briga com a esposa, diz que vai se matar, bate o carro na ponte da Frei Serafim, morreu, mas não foi notificado como suicídio, foi notificado como acidente de trânsito. Aconteceu também na cidade de uma pessoa cair de um prédio, e notificaram também como um acidente. E é bem possível que aquilo tenha sido um suicídio, mas nós nunca vamos saber. De tal modo que a Organização Mundial de Saúde considera que há pelo menos 20 a 30 vezes mais casos de suicídios no mundo do que aqueles que são notificados, do que aqueles que são registrados. Então, trata-se de um problema grave de saúde pública que, infelizmente, as autoridades de Teresina e as autoridades do Piauí não estão dando nenhuma atenção a eles. A última campanha para prefeito de Teresina, não teve nenhum candidato que tocasse no assunto, nem de leve. Nem mesmo aqueles candidatos que eram ligados à área de saúde.
O que significa que, primeiro, eles não estão sabendo da gravidade do assunto, depois, que eles também não sabem como lidar com isso. E a própria Organização Mundial de Saúde percebeu que os dados aumentaram depois da Segunda Guerra Mundial, mais de 60% no mundo. Nós já temos quase 1 milhão de suicídios por ano acontecendo no mundo. Isso, em alguns países, chega a ser a primeira causa de mortalidade. No mundo, o suicídio entre jovens é a segunda causa de mortalidade, que significa que às vezes supera até o AVC e às vezes supera doenças cardíacas. Isso deve chamar a nossa atenção porque trata-se de um grave problema de saúde pública. Nós temos aqui também alguma coisa muito peculiar à cidade, é que 80% dos suicídios ocorrem com pessoas negras. De um certo tempo para cá, as estatísticas têm colocado o elemento cor nas pesquisas. Aí quando junta as pessoas chamadas pretas e pardas, dá 80% de suicídios acontecendo entre os negros. Isso é alguma coisa que deve chamar a nossa atenção. O que é que explica que isso aconteça? É possível que os negros, por terem uma condição social abaixo da condição social dos brancos, tenham uma motivação maior para cometer o ato de autoextermínio. É possível, porque não há, por enquanto, nenhuma descoberta científica que diga que há alguma condição genética ou racial para a ocorrência de determinados comportamentos, como o suicídio, por exemplo. Nós temos maior índice de suicídio entre homens em Teresina do que entre mulheres. 2,3 vezes mais entre homens do que entre mulheres. Isso ocorre no mundo inteiro. Desde que Durkheim publicou sua obra, O Suicídio, os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Embora as mulheres tentem mais, mas os homens obtêm mais êxito quando se propõem a tirar a própria vida. As categorias profissionais que mais cometem suicídio são os médicos e policiais. É possível que, porque os médicos têm condições de se matar sem dor, e os policiais porque eles têm uma ferramenta que é muito eficaz no suicídio, que é a arma de fogo. Então, há muito suicídio no mundo inteiro entre médicos e policiais. Os teóricos dizem que as pessoas não cometem mais suicídio porque têm medo de duas coisas. Tem medo de sofrer, tem medo da dor, e a outra coisa tem medo do que possa acontecer do outro lado da vida. Pode ser que exista um inferno, pode ser que exista alguma coisa assim. Então as pessoas têm um pouco de receio dessas duas coisas. Quando a pessoa não tem receio da dor, que é o caso do policial, que sabe onde atirar, e do médico que sabe, por exemplo, tomar uma droga que mate sem dor, eu creio que é por isso que essas duas categorias são categorias de risco. Mas quando se fala de suicídio, todas as pessoas têm a possibilidade de cometerem um ato. Às vezes você está vivendo, sua vida está muito organizada e de repente acontece uma crise. Essa crise é que talvez seja a causa, diz o Durkheim, do suicídio. Qualquer tipo de crise. Pode ser uma crise econômica, a exemplo de Espanha e Grécia, que as taxas de suicídio cresceram muito nos últimos anos porque tiveram crises econômicas. Pode ser até uma crise de crescimento econômico, quando uma sociedade, um país de repente cresce economicamente, também acontece isso. Pode ser uma crise de separação. A separação dos amantes ocorre muito entre jovens, quando um jovem decide renunciar à sua relação e o outro comete o ato suicídio. Pode ser uma crise de mudança de endereço. Pode ser uma crise porque a pessoa ficou reprovada na escola, porque tirou nota baixa. Isso acontece muito no Japão, por exemplo, onde a cobrança das crianças e adolescentes sobre elas é muito grande para que tenham um bom desempenho escolar. E acontece até de ter uma floresta lá onde acontecem os suicídios em larga escala. Aliás, o Japão, apesar de ser uma sociedade rica, desenvolvida, mas é a 11ª nação do mundo em suicídios. O Brasil, apesar de ter uma taxa considerada baixa, é a 9ª colocação no mundo em números absolutos. Claro, o Brasil é uma população de mais de 200 milhões de habitantes. É possível que seja essa a explicação, embora a taxa brasileira seja baixa. Teresina deve nos preocupar por quê? Bem, é uma cidade que não é desenvolvida, uma cidade pobre, uma das mais pobres do mundo,
uma das mais violentas do mundo. Há pesquisas que indicam que Teresina seja a 30ª cidade mais violenta do mundo. Aqui não tem emprego para a juventude. A juventude até consegue uma faculdade para se formar, mas depois não tem perspectiva de vida, não tem como se empregar, não tem como criar seus filhos. Metade da população de Teresina veio do interior, aí perdeu aqueles laços identitários que tinha lá na sua cidade. Aqui a violência não deixa mais que as pessoas sentem na porta da rua, não permite mais que as pessoas se entrosem, que vivam em comunidade. As pessoas não têm mais esses laços que são necessários, os laços de vínculo emotivo e comunitário, para se ajustarem emocionalmente, socialmente. Eu acho que tudo isso contribui para que o teresinense não veja sentido na vida e que muitos desejem ou pratiquem esse ato suicida. Essa é só uma maneira, o suicídio é só uma maneira de afastar-se dessa realidade crua e dura que é viver em Teresina e viver no Piauí. Há outras maneiras. Nós temos uma sociedade que tem um alto consumo de drogas. Na Fazenda da Paz existem quase 100% de pessoas que usam álcool em excesso ou outras drogas. A Fazenda da Paz faz um bom trabalho, mas não tem condição de receber todo mundo, porque a cidade está perdida, a cidade está desarrumada. O Durkheim falava que isso é anomia, falta de norma, falta de regras, desajuste social. Então nós temos uma cidade desajustada, onde não há perspectiva de crescimento, onde não há perspectiva de emprego, onde não há lazer saudável para as pessoas, não há o espaço de organização comunitária. E isso faz, então, que os dados do suicídio e outros dados nefastos, como, por exemplo, a violência, cresçam cada vez mais. E as autoridades locais, elas não têm atentado para isso e mesmo se atentarem, não sabem como lidar com o assunto. Hoje nós perdemos a guerra para as drogas, nós perdemos a guerra para a criminalidade. Já há pessoas que levam o celular do ladrão. Então chegamos a uma situação em que o policial, ao invés de proteger a sociedade, ele diz, não reaja. Então estamos produzindo uma sociedade de cordeirinhos. E isso faz com que o nosso psiquismo, o nosso pensamento, a nossa emoção seja simples, não vale a pena, não vale a pena. Então é mais ou menos isso que está acontecendo na cidade. Apoiar e escutar quem precisa de um espaço para desabafar. Assim é o trabalho desenvolvido pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV. Cecita exemplo disso. Há 8 meses, como voluntária, ela fala o que a fez escolher esse modo de ajudar o próximo. Decidi ser voluntária porque eu tinha uma imensa vontade de ajudar o meu próximo, mas nunca me dei bem, ou nunca achei que ia ajudar olhando para o meu próximo, vendo quem era o sujeito do outro lado, isso me engrandeceria. Então eu prefiro muito mais o anonimato, né, no voluntariado, porque eu ajudo sem saber a quem estou ajudando, e foi a forma mais, eu acho, mais cômoda para mim, né? E que eu sei que eu estou ajudando sem saber quem é o dono dessa ajuda. Quem a partir de agora vai fazer o curso que você já fez, o que você diz? Para ser um voluntário, primeiramente tem que ter boa vontade, né? A boa vontade mesmo em ajudar. Que, como eu disse anteriormente, você ajuda sem saber quem é que você está ajudando. E principalmente observar que você vai estar ajudando de uma forma em que você não interfere na vida do outro. Você não aconselha, você não direciona. E você tem que fazer com que o outro, por si só, observe onde é que ele pode se ajudar, né? Então, para ser voluntário, tem que ser um bom ouvinte, né? Tem que principalmente gostar de ouvir histórias, porque a gente ouve muitas histórias, né? Tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. E para ampliar esse atendimento, o CVV abriu inscrições para seleção e capacitação de voluntários. O curso acontece só em junho e visa reforçar esse quadro que atualmente conta com 35 pessoas que se revezam em escala durante todo o dia. O curso de capacitação e seleção de voluntários se destina a tentar selecionar pessoas, né, de boa vontade, que têm uma vocação de ajudar as pessoas através de uma conversa amiga,
amiga, através de um ouvido amigo, né? Então o CVV começou já a abrir as inscrições para as pessoas que queiram ser voluntárias. A partir do dia 16 de junho começa o curso, né? E para ser voluntário, a pessoa tem que no mínimo ter 18 anos, tem que ter disponibilidade de 4 horas por semana para dar um plantão e também participar desse treinamento. Esse treinamento vai constar de 4 fins de semana, sempre aos sábados à tarde e aos domingos pela manhã. E a pessoa só pode faltar uma aula desse treinamento. O curso preparatório acontece em um período de um mês, sempre aos sábados e domingos. E as inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pelo site cvv.org.br. As inscrições estão abertas até o dia 15 de junho, até o dia antes do treinamento. E o meio de inscrição é através da internet, através do site www.cvv.org.br. Conta pra gente como é que é o trabalho do CVV hoje em dia. Bem, o trabalho do CVV hoje em dia é dar apoio emocional às pessoas que estão precisando. Geralmente, o nosso atendimento aqui em Teresina é só por telefone, né, através do 188. É um telefone gratuito que atende 24 horas a população de todo o país. Tá? É gratuitamente. As pessoas podem ligar, inclusive, através de telefone fixo, telefone celular, orelhão. E quem não dispuser de telefone, tem ainda um outro meio, que é através do site do próprio CVV, o www.cvv.org.br, onde a pessoa pode se disponibilizar para escrever, mandando um e-mail, ou então conversando através de bate-papo ou chat com nossos voluntários em todo o país. Nesse segundo bloco do programa Consciência Humana, a gente vai trabalhar a obra de Émile Durkheim, né, grande sociólogo francês, que traz para nós uma obra muito importante. Na obra, Émile Durkheim divide o suicídio em 3 tipos. Ele vai dizer que existe o suicídio altruísta, aquela pessoa que comete o suicídio em nome de uma causa. Vamos pensar aqui em Getúlio Vargas, por exemplo, que diz que saiu da vida para entrar para a história, ou seja, na ótica dele havia ali um motivo para praticar aquele suicídio. Existe o suicídio egoísta, que é quando o ego da pessoa, blindado das suas relações sociais, faz com que ele cometa o ato. E existe o suicídio anômico, que é aquele que é fruto de uma sociedade doente que vai se impondo ao indivíduo, oprimindo e, de certa forma, coagindo esse indivíduo a ter no suicídio a resolução dos seus problemas. Acompanhe um pouco dessa discussão da obra de Émile Durkheim sobre o suicídio. Sim, Elielson. Em 1897, no final do século XIX, um pensador francês chamado Émile Durkheim publicou um livro chamado O Suicídio. Isso revolucionou o pensamento moderno, porque a partir daí se criaram todas as ciências humanas. Então nós podemos dizer que com o livro O Suicídio, Durkheim fundou todas as ciências humanas. Ele fundou porque ele percebeu que existia uma regularidade, um padrão num fenômeno humano que era íntimo e pessoal como o suicídio. Ele disse, o suicídio não é tão pessoal, é a sociedade que determina um certo grau, uma certa ordem para que o indivíduo se mate ou não. Não existe uma desordem, o que existe é uma linearidade, um padrão que a sociedade segue. O Durkheim descobriu que há um horário para as pessoas se matarem, uma idade, um tipo de método, enfim, há um padrão que as pessoas seguem e não é uma coisa desorganizada. Por exemplo, em Teresina, nós temos uma média de 56 suicídios por ano. No ano que vem não vão acontecer 140 suicídios. Durkheim diz que quem determina a quantidade de suicídios, a taxa social de suicídio, é a sociedade. Então, no próximo ano, nós teremos em torno de 60, 70 pessoas que cometerão suicídios em Teresina, e não muito mais que isso. Então, isso foi uma descoberta revolucionária, porque ele percebeu que as pessoas, até naquele ato que é o ato de exterminar a própria vida, a pessoa, na verdade, está seguindo uma ordem social. E ele conseguiu classificar os 3 tipos de suicídio. Um suicídio egoísta.
É aquele suicídio em que o sujeito se acha maior que a sociedade, se acha mais importante, ele se acha mais interessante do que a sociedade. O exemplo dos artistas, exemplo das estrelas, que às vezes cometem um ato de suicídio porque eles acham que a sociedade é menos importante do que eles. Isso se chama suicídio egoísta. Vou dar um exemplo local. Torquato Neto, 28 anos, um gênio, morava no Rio de Janeiro, casado, tinha família, mas ele resolveu ligar o gás do banheiro e se matar. Ele disse que não suportava mais. O país, era o presidente Médici na ditadura, não suportava o casamento, não suportava os amigos e tinha uma paixão pelo Caetano Veloso. Uma paixão não correspondida. Isso fez com que o Torquato Neto decidisse: eu não aguento mais. Foi a frase que ele deixou escrita quando cometeu o ato de suicídio. Isso é um suicídio do tipo egoísta. Nós temos o suicídio de Getúlio Vargas. O que aconteceu com Getúlio Vargas? Ele percebeu que não tinha mais condição de governar o país e ele tirou a própria vida, dizendo: saio da vida para entrar na história. Isso aí é o suicídio que o Durkheim classificaria como suicídio egoísta. Ele se colocou acima da sociedade, ele se colocou acima de tudo. O outro suicídio é o suicídio altruísta, aquele em que a pessoa comete o ato suicida para defender os outros, por amor aos outros. Vamos dar um exemplo de uma mãe que, por exemplo, entra na frente de uma fera para salvar a sua criança. Aqueles bombeiros do 11 de setembro foram mais de 340 bombeiros que morreram ali. Quando eles entraram, eles sabiam que iam morrer. Portanto, ali foi um suicídio. Mas um suicídio na tentativa de ajudar os outros. Isso é o suicídio do tipo altruísta, aquele em que o indivíduo faz porque ele quer o benefício dos outros. Falando em termos religiosos, Jesus, quando veio ao mundo, mandado pelo seu pai, já sabia de tudo o que ia acontecer, de todos os passos. Ele determinou que Judas o traísse, não foi Judas que quis trair, foi ele que disse: vai, faça seu trabalho. Ele sabia que ele ia sofrer, e depois ele disse: pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele sabia que ia passar por tudo aquilo ali. Então ele fez aquilo ali para a redenção da humanidade de acordo com o texto bíblico. Isso é um suicídio do tipo altruísta, em que o indivíduo se mata, ele se deixa morrer por conta da sociedade. Ele acha a sociedade muito mais interessante do que ele. Ele se dá para os outros. Enquanto que no egoísta, não, o indivíduo se acha mais importante do que a sociedade. Vários artistas cometeram esse ato de suicídio, porque eles se achavam muito mais interessantes do que a sociedade. Nós temos aí o caso do Michael Jackson, que provavelmente foi suicídio. O caso do Prince, que provavelmente foi suicídio. Elvis Presley, provavelmente foi suicídio. Marilyn Monroe, provavelmente foi suicídio. Eles usaram overdose. Aquele ator, Heath Ledger, o que fez o Coringa num Batman, e foi o melhor Coringa que já foi ao ar. Ele cometeu o suicídio um pouco depois que filmou aquele fenomenal papel. Ele usou muitas drogas e usou medicamentos. Provavelmente ele cometeu o suicídio. O caso da nossa cantora Cássia Eller, que chegou desesperadamente no hospital tentando se salvar porque ela também usou uma overdose de drogas. E o terceiro tipo de suicídio, que para o Durkheim é o mais importante, é o suicídio anômico. Esse anômico vem de anomia. Anomia é falta de norma, falta de regras. É quando a sociedade está desregulamentada, desorganizada. A maior taxa de suicídios ocorre nessa classificação, o suicídio anômico. Suicídio egoísta, quantidade pequena. Suicídio altruísta, quantidade pequena. Mas suicídio anômico é a maior quantidade de suicídios que ocorre. É quando uma sociedade está completamente desorganizada. Foi o que aconteceu no final do século XIX. Era um crescimento de uma sociedade industrial, onde as pessoas saíram do campo com suas vidas organizadas para as cidades, fundaram grandes cidades, aconteceu a prostituição, aconteceu a violência, aconteceu o desemprego, aconteceu o aumento da taxa de homicídios. A sociedade desorganizou da maneira geral. A Durkheim descobriu, então, que as taxas de suicídio cresciam por causa disso. A sociedade já não tinha mais parâmetros, já não tinha mais normas, já não tinha mais lei. Tudo estava muito diferente. A mesma coisa está acontecendo agora. O mundo está desorientado. O mundo está sem norte. As pessoas estão um pouco meio como zumbis. Nós estamos vivendo a era do vazio. Está quase todo mundo doente. Se você não tem depressão hoje, vai ter amanhã.
há possivelmente a possibilidade de que todas as pessoas experimentem um momento de depressão durante a vida. E quais são os motivos? Às vezes as pessoas nem sabem quais são os motivos. É essa vida completamente desorientada. Para onde você vai, o que é que você quer, qual é o seu destino? Nós não sabemos mais. Muitas vezes a pessoa tem emprego, a pessoa tem formação superior, a pessoa tem uma vida organizada e comete o ato de suicídio. Nós vimos agora nesse ano 3 médicos, um delegado, se matou aqui na cidade de Teresina. São pessoas com bons empregos, com bons salários e decidem tirar a sua vida. O que está acontecendo? Está acontecendo que o mundo está perdido. O mundo está desorganizado. As pessoas não têm referência. Não existe uma referência de pai, de professor, de Deus. As pessoas continuam indo para a igreja, mas não acreditam muito no que está acontecendo ali. As pessoas acreditam que tem céu, mas não sabem se vão para o céu ou se vão para o inferno. As pessoas hoje se casam e não sabem se vão terminar o casamento. Há 50 anos a pessoa casava e dizia, é amor para o resto da vida. Hoje não. Quase todo mundo tem 2 ou 3 casamentos durante a vida. E as relações começam e terminam e parece que não abala muito. Nos dias de hoje, as pessoas terminam uma relação com uma mensagem no WhatsApp. Game over. Acabou. E ninguém chora mais, ninguém... Quer dizer, as relações estão muito, assim, sem força, sem solidez. Isso faz com que as pessoas fiquem desorganizadas. A mente das pessoas não funciona direito com isso. A mente do ser humano só funciona se tiver uma regra sólida, se tiver uma organização, se tiver autoridade, se tiver um caminho a seguir. Nós não temos mais. Pai não tem força, mãe não tem força, professor não tem força, o padre não tem força. Aliás, nesse escândalo de pedofilia existente no mundo agora, tem muitos padres envolvidos, tem muitos religiosos envolvidos. Aí a sociedade perde a referência até do que é a religião, de quem é religioso, de quem deve respeitar. Isso torna a vida um fardo pesado e que o Durkheim dizia, é a sociedade anômica, o suicídio anômico. Aquele suicídio, não há mais regra, não há mais norma, não há mais o que seguir. Aí perde-se o sentido da vida. Mas eu queria dedicar, além dessa descoberta do Durkheim, eu queria dedicar algumas palavras para o que é que nós podemos fazer numa sociedade anômica como a nossa, uma sociedade desorganizada, hiperveloz como é essa que nós estamos vivendo. Sociedade de mídias sociais, que a gente sabe tudo o que está acontecendo no mundo instantaneamente. E instantaneamente também são todas as nossas emoções. Nossas relações são instantâneas. Hoje nós desenvolvemos poucas amizades profundas. As nossas amizades são pelas redes sociais. A pessoa, às vezes, fica muito feliz de ser curtida na internet, no Facebook. Tenho 500 amigos. Não tem 500 amigos coisa nenhuma. Porque na hora que a pessoa quiser deletar você, ela deleta imediatamente. O que nós temos hoje são relações fluidas. O que fazer, então, diante de uma realidade como essa? Pouca coisa a fazer. Nós temos pouca coisa a fazer. A sociedade, para ela se reorganizar, vai precisar fazer muita coisa. Mas há alguns elementos que nós podemos utilizar para nos salvar. Algumas coisas que podem ser antídoto para uma sociedade. Uma coisa é, os primeiros seres humanos, há 300 mil anos, eles viviam muito próximos à natureza. E o que é que acontece hoje? As pessoas estão muito dentro de ar-condicionado, dentro de prédios, em edifícios, e esquecem de viver a natureza. As pessoas estão muito dentro de automóveis. Então, uma coisa boa a fazer é voltar um pouco às práticas dos nossos ancestrais. Viva pelo menos uma vez por semana, próximo à natureza mais selvagem que puder. Vá a um parque, mesmo que os parques daqui não sirvam muito, porque não tem arborização, porque não tem conforto, mas vá a algum lugar que possa lhe aproximar um pouco mais da natureza. A outra coisa é aumentar os laços com pessoas. Se você tem alguma dificuldade com seu vizinho, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, comece a perdoar. Perdoe a si mesmo. Comece a estreitar os vínculos. O Durkheim dizia na obra dele, quanto mais vínculos sociais a pessoa tem, mais ela está protegida do suicídio. Quanto menos vínculos tem, menos está protegida. Por exemplo, os solteiros se matam mais do que os casados. E as pessoas que têm filhos se matam menos do que as pessoas que não têm filhos. Porque elas têm mais vínculos, têm mais responsabilidade com os outros. Essa é uma boa maneira também. Aumente seus vínculos. Participe do grupo que faz
trilhas, participe do grupo que anda de bicicleta, participe do grupo da sua comunidade, da sua igreja, mas participe mesmo. Uma coisa é ir ao culto e à missa, outra coisa é se envolver na comunidade. É muito diferente. É muito diferente. Então tem um outro elemento que nós perdemos por conta de uma série de descobertas científicas um pouco equivocadas. Nós deixamos de fazer aquilo que no passado nossos pais diziam que devíamos fazer. Está triste, está deprimido, está mal? Toma um sol. É isso mesmo. Expor-se aos raios solares, especialmente nos horários que os dermatologistas proíbem, que é de 10 às 15 horas. Esse é o melhor horário para você produzir a vitamina D, que é uma vitamina que está muito ligada ao emocional. Porque se produz com isso a serotonina, que é aquele neurotransmissor que dá a sensação de prazer e de felicidade para as pessoas. Hoje em dia nós estamos vendo em Teresina, uma sociedade que é muito quente, que muito solar também, as pessoas se protegem muito. Os motoqueiros usam manga comprida, as mulheres usam o guarda-chuva, a sombrinha, todo mundo se protegendo do sol, todo mundo com medo do sol, quando na verdade o sol é o nosso parceiro para evitar esse tipo de coisa. Pelo menos duas vezes por semana fazer essa exposição ao sol. Então, resumindo, nós temos aí, volta à natureza. A outra coisa, produza mais vínculos sociais, seja mais amigo, seja mais irmão, seja mais companheiro, seja um bom vizinho, diga bom dia. As pessoas estão deixando de dizer bom dia, estão deixando de ser simpáticas e generosas. E uma coisa importantíssima também, o que o Durkheim dizia, o ser humano, o desejo do ser humano é lutar pela vida. Ninguém quer morrer. Nesses estudos que eu fiz, eu descobri uma pesquisa em que o médico que elaborou o texto dizia que as pessoas que tentam o suicídio, não acontece o ato no mesmo instante, e vão para o hospital, chegam no hospital desesperadas, pedindo, pelo amor de Deus, me salve. Então aquela pessoa não queria morrer. Aquela pessoa estava num momento de dor, num momento de sofrimento, não via saída para ela, tentou o suicídio. Mas a nossa vontade, a vontade de qualquer ser vivo, é continuar vivo, é continuar vivendo. Se você deixar uma plantinha sem regar, o que é que ela faz? Ela aprofunda suas raízes buscando água desesperadamente. Então nós, seres humanos, queremos é viver. Se a pessoa que por algum momento está passando por uma situação de dificuldade, saiba que qualquer dor ela vai passar. É só você deixar ela passar. Deixa passar. E começa a dar um novo significado à vida e siga aquela máxima de Émile Durkheim, fundador das ciências humanas. O ser humano vive numa luta extenuada pela vida. O francês Émile Durkheim iniciou seus estudos filosóficos em 1879, na Escola Normal Superior de Paris, indo depois para a Alemanha. Durkheim foi o primeiro professor universitário da disciplina Sociologia. Ele viveu numa Europa conturbada por guerras e em vias de modernização. O século XIX caracterizou-se por profundas mudanças sociais, políticas e econômicas. O repertório de ideias e valores da velha ordem social, do qual sobreviviam alguns elementos, fora destruído pelo vendaval revolucionário de 1789. Era preciso criar um novo sistema científico e moral que se harmonizasse com a ordem industrial emergente. Entre os intelectuais da época, predominava a ideia de que a humanidade avança no sentido de seu gradual aperfeiçoamento, governada por uma força inexorável, a lei do progresso. E Durkheim compartilhava desta ideia, e por essa razão ele é enquadrado entre os filósofos positivistas. A divisão do trabalho social, para Durkheim, vai além da mera produção e reprodução material mais eficiente. Para ele, a divisão do trabalho social provê os meios necessários para a subsistência material, além da acumulação e excedentes produtivos. Essa divisão produz tais meios materiais que somente são alcançados a partir da concepção da divisão do trabalho como algo solidário e recíproco. Para Durkheim, a solidariedade é o elemento-chave da existência da vida em sociedade, pois é nela que se baseia o convívio social.
Bom, nesse último bloco do programa Consciência Humana, você está vendo o nosso tema, um tema muito sensível, um tema que eu não vou chamar de polêmico, né? Não é um tema polêmico, mas é um tema que a gente tem que tratar com um certo cuidado e conversar sobre o tema, né, com uma certa consideração, já que muitas pessoas são vitimadas, vamos dizer assim. Eu até uma vez escutei uma expressão, até do Kennard Cruel, que a gente faz um programa sobre o Torquato Neto e o Kennard usou a expressão que o Torquato teria sido suicidado, né? Porque quando a gente fala de suicídio, a gente fala muito no ato da pessoa que vai tirar a própria vida. E aí ele criou esse termo, suicidado, e ficou aquilo na minha cabeça, tipo assim, então a pessoa tirou a vida, mas ela não é culpada pela vida que ela tirou. Eu recebo agora que o Alex Sampaio Nunes, ele que é poeta, escritor, escreveu um livro chamado Ressuscito na Cidade Suicida. Ressuscito na Cidade Suicida. Alex, direto ao ponto, como você constrói um livro de poemas, de várias poesias, né, com uma temática tão complexa e que envolve tanto a juventude de Teresina hoje em dia? Exatamente, foi muito bom você começar com o Torquato Neto, porque quando eu estava produzindo esse livro, eu estava pensando justamente nisso, em como que os novos escritores, os novos artistas poderiam enfrentar, né, cara a cara, esse problema que é um problema que ronda as artes de Teresina. Mário Faustino teve um acidente trágico, né? Morreu dessa maneira. Torquato Neto foi suicídio. O Júnior, do Salve Rainha, acidente trágico. Então existe uma tragicidade rondando e é muito perigoso. É muito complicado quando as pessoas começam a romantizar esse tipo de tragicidade dentro das artes. Então eu queria entender assim, como você fala, é muito perigoso romantizar. Você está querendo falar sobre o que mesmo? É muito perigoso as pessoas adotarem um discurso, aquele discurso no sentido de que quando o artista é trágico, ele tem mais sucesso. Então eu queria enfrentar isso, eu queria colocar a cara na frente disso para dizer que a gente não deve pensar na morte trágica, a gente deve pensar no ressuscitar. Por isso que o meu livro é o Ressuscito na Cidade Suicida. Então eu pensava muito nesse ponto das artes aqui em Teresina. É um livro que ele vai tratar o suicídio de uma forma tangente, de uma forma geral e abrangente. Não vai tratar especificamente de um caso ou outro de suicídio. Eu fiz essa pesquisa aqui para completar o livro, foram 3 anos de pesquisa, né? É um livro de poemas e crônicas ambientadas numa cidade, que é Teresina, que se destrói, que se abandona e se esquece. Nessa tua pesquisa, Alex, que tu chega a essa conclusão dessa cidade que se esquece. Eu nem vou colocar a palavra destrói, vou ficar aqui poeticamente com a palavra a cidade que se esquece, a cidade que se abandona, a cidade que silencia o seu próprio sentimento, o seu próprio pulsar. Na tua pesquisa, como poeta, como cronista, para chegar nestes textos, né, pesquisando a vida de pessoas que já se foram, como é que tu compreende as causas, se é que é possível fazer isso, para poder chegar nessa subjetividade do poema ou da crônica? Exatamente. Esse é um grande dilema, né? De qualquer pessoa que vai entrar nesse tema. De buscar alguma causa. E aí eu quero deixar claro que não existe uma causa específica, né? Para o suicídio. Nem do ponto de vista individual, da pessoa que cometeu o ato. Então falar dessas causas de estopim, como por exemplo, perdeu o emprego, perdeu o namorado, perdeu isso, perdeu aquilo. Então esse problema de estopim é algo muito fácil de ser dito, é um lugar comum, né? Seria uma fuga de uma discussão mais séria? Exatamente, uma fuga de uma discussão muito mais abrangente. Então, as obras de arte que envolvem esse tipo de tema, geralmente abordam dessa maneira mais simplória. Dificilmente elas vão para aspectos sociológicos, históricos, porque aí vai vir uma coisa mais acadêmica, vai mais para os livros de psicologia, de sociologia, né? Como o caso de Durkheim e tal, que vai analisar do ponto de vista social. Você concorda com Durkheim? Concordo. Na minha opinião, o suicídio, ele é um problema social, ele é um problema de saúde pública. Ele não é um problema do indivíduo que se mata. Também, claro, né, que existem aqueles problemas individuais que são tratados com um profissional de saúde, analisando especificamente aquele caso concreto. Mas já existem estudos, né, que convergem para isso que a gente está falando, que é um problema social. Então, o suicídio, visto como um fato social, e foi isso que eu adotei no meu livro.
observar, né, o suicídio como um fato da cidade, pulverizar a culpa. A culpa não é do indivíduo, a culpa não é das escolas, a culpa não é dos pais, a culpa não é das pessoas que estão relacionadas próximas à pessoa que cometeu o ato. A culpa a gente tem que pulverizar, porque é um problema de todos nós, é um problema da sociedade. Antes de fazer a próxima pergunta, vou aqui recitar algo que você colocou no livro, que diz o seguinte: suicídio é o abandono da cidade. Suicídio é o abandono do próprio corpo por vontade própria. Propõe um movimento contrário, ressuscitar. Ressuscitar é ocupar novamente o próprio corpo por vontade própria. Propõe a ocupação de Teresina, propõe a ocupação de nós mesmos. Propõe a ocupação dos espaços físicos, econômicos, sociais e culturais abandonados. Propõe a ocupação dos indivíduos abandonados com arte. Ressuscito na cidade suicida. Certo dia, conversando com o professor Arnaldo Eugênio aqui, dando entrevista pra gente, a gente colocou uma situação interessante. Eu tenho quase 40 anos de idade, estou caminhando para isso, graças a Deus. Agradeço a Deus a oportunidade de estar vivendo e construindo as coisas. E quando eu lembro de 20 anos atrás, 25 anos atrás, fui um garoto de rua, onde eu era livre, né? Minha mãe me deixava livre para pegar ônibus, para ir jogar eu morava no Mucambinho, para ir para o Promorá, para ir para o Bela Vista, para ir para o antigo Piauizão Vibrante na Kennedy, para ir lá para o River Atlético Clube jogar futebol. Eu andava a Teresina toda, dos meus 12 aos 16 anos sozinho. A praça à noite era ocupada, era lotada, né? A festa da tribo de Diá lá no Pato Preto, no Mucambinho, era lotado de noite e a gente voltava para casa sem problema nenhum. O espaço público ele estava ocupado e ninguém tinha medo, e ninguém falava, né, de suicídio porque era uma raridade, ou seja, sempre vai existir, mas era uma coisa muito, muito rara de verdade, ou seja, porque tem coisas que elas sempre vão acontecer, como eu disse, mas hoje a coisa deixou de ser rara e passou a ser cotidiana. E isso é que angustia, ou seja, como é que a gente vai compreender isso e como passar isso para a poesia? Como contribuir? O seu livro contribuiria de qual forma? Isso, eu acho isso interessante porque hoje em dia salta aos olhos e as pessoas sentem muito receio de falar sobre isso, né? Então, é por isso que eu coloquei no título do livro a palavra que remete ao suicídio, né? Porque eu acho que para a gente mudar o comportamento, a gente precisa de nomeação, nomear. Eu só vou me comportar como um escritor se eu me nomear como tal. Enquanto eu não me nomear como tal, não vou me comportar daquela maneira. Qualquer pessoa que queira praticar alguma coisa na sua vida, ela tem que se nomear como aquilo, né? Eu quero correr, eu quero fazer uma atividade física, eu quero ler. Então você tem que se nomear antes como um estudioso, como um corredor. Senão você não consegue praticar, se comportar daquela maneira. O ser humano é um ser discursivo. É um ser que precisa nomear, né? Precisa narrar a própria história. Então é por isso que eu resolvi falar abertamente sobre o suicídio nesse livro. E dessa maneira, né? Social e tal. Então, quando você fala desse seu passado, né? Dessas suas memórias, eu notei de pronto que você se sentia integrado à cidade. Isso. E tenho saudade disso. Tem saudade, né? É o que nos falta atualmente. Passos de carro pelas praças todas vazias. Vazias, né? Vazias. Então, em Teresina, no que eu observo agora, nesse exato momento, eu observo o seguinte, que nós somos a única capital do Nordeste que não está em área litorânea. E a praia, ela é um espaço natural de convivência pública. Na praia, o idoso percebe que existe o jovem percebe que existe o idoso, o pobre, o rico o pobre. Mesmo que eles não se falem, mas um enxerga o outro. Aqui em Teresina, falta esse espaço natural de convivência pública. Não temos praia. Se tivéssemos, o calor seria uma bênção, né? Mas nós não temos. De dia, então, se nós não temos o espaço natural de convivência pública, nós deveríamos ter os espaços artificiais de convivência pública, que seriam os parques, as praças, né? Os clubes, como você citou. Que quando eu era criança também, os clubes estavam super ativos. Super ativos, né? Hoje em dia, o que a gente vê é um movimento para espaços privados. As pessoas vão para restaurantes, shopping, isolamentos, né? Em espaços privados. Os espaços públicos, como é o caso das praças, as pessoas não vão durante o dia, porque é quente. Isolamento, superficialidade, banalidade. Banalidade. As pessoas não vão para as praças durante a noite, porque é perigoso. Então, as praças ficam desocupadas. Os parques públicos... atualmente vem uma política que eu acho muito saudável, né? Que é uma política de ocupação, de abertura de parques públicos, né? Mas aí a gente vê já agora
uma tendência de má gestão desses espaços. Então a gente observa que na Teresina de agora, o que a gente observa é uma corrida para os espaços privados e um abandono dos espaços públicos. Por isso que eu falo no meu livro que é uma cidade que se abandona, falando do contexto público, né? Nós abandonamos os nossos rios, nós destruímos os nossos rios. Verdade. Nós abandonamos as nossas construções arquitetônicas. Os nossos rios há 20, 30 anos atrás eram praias. Exatamente, as pessoas frequentavam. Banhavam no rio, cuidavam do rio e frequentavam o rio. Hoje em dia, os prédios que guardam aquela memória arquitetônica e afetiva do centro da cidade de Teresina estão sendo destruídos. Então, por isso que eu digo que é uma cidade que se esquece, que se abandona. Engraçado, Alex, que você me fez lembrar agora, a gente fala muito de Atenas quando fala da Grécia, fala dos filósofos, mas na Grécia Antiga tinha a cidade de Esparta, que é uma cidade até colocada de lado, porque era muito militarizada, onde a educação era muito voltada para a questão física e para a luta, para a guerra, mas os banquetes espartanos, eles tinham tudo isso que você falou. Eles tinham a criança, que ela tinha que conviver com o mais velho para troca de experiência, as mulheres com os homens, ou seja, todas as idades e todas as faixas, todos os sexos, vamos dizer assim, né, todas as tendências humanas juntas. O banquete espartano se parece muito com a narrativa que você trouxe agora há pouco, né, da praia onde todo mundo se percebe. Exatamente. Quando a gente retorna para os clássicos, né, para a antiguidade clássica, os gregos, que o berço, né, da filosofia da democracia, a gente vê que a ideia de felicidade deles era uma ideia pública, não era uma ideia individual de felicidade, era uma ideia pública. Aristóteles diz muito bem esse conceito de felicidade. Exatamente. E é justamente nesses estudos ali, Aristóteles, Platão, que a gente vai observar o conceito de pertença, que é quando você se sente pertencente à sua comunidade. Então, para os gregos, aquilo ali era o mais importante. Ao longo da história, a gente foi perdendo esse sentimento de pertença. Devido, a gente sabe, né, aos excessos do liberalismo, que veio com o consumismo e tal. Então, devido a esses excessos, não são coisas ruins, mas tem esse efeito colateral, né? Em que a gente acabou ficando muito individualista. E o ser humano muito individualista, é desse ponto que eu parto. Como nós estamos numa sociedade muito individualista, eu acho que nós deveríamos retomar alguns desses conceitos, mais coletivistas. Não coletivistas no sentido ideal e ilusório, como sonharam os comunistas, né? Estou entendendo. Mas nesse sentido mais clássico mesmo da palavra, de você se sentir pertencente a um espaço. Assim como a gente se sente pertencente à nossa família, se sente pertencente ao nosso bairro. Nós estaríamos perdendo o conceito de identidade e de pertencimento. Exatamente. E para mim a cultura, as artes, elas são praticamente o fronte disso tudo. Eu acho que quando você tem uma identidade cultural formada, é mais fácil você se integrar àquele ambiente. E aí você pega e traz, com a sua explicação, na perspectiva do Alex Sampaio, a ideia de que esta cidade que se isola, essa cidade que vai para o espaço privado e abandona o espaço público, é a cidade que cria a angústia, é a cidade que cria o silêncio, é a cidade que cria a solidão, é a cidade que cria a falta de sentido da vida, é a cidade que vai afetar o indivíduo, ou seja, como você bem disse, não é culpa da escola, não é culpa da família, não é culpa de instituições, mas existe toda uma sistemática de vida, né, de quem administra uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Esporte e Lazer, que deveriam, de forma combinada, atuar para a ocupação pública que não está sendo feito e que obrigou essa cidade a se isolar. Eu estou me sentindo quase no regime feudal, aqui dentro de um feudo. Exatamente. Com medo de ir para fora, para depois do muro. Exatamente. A crítica que o livro traz é uma crítica da conjuntura. Não é uma crítica política partidária, não é uma crítica de costumes no sentido mais raso da palavra. É uma crítica geral da conjuntura em que nós vivemos, colocando as peculiaridades de Teresina, como eu falei, das questões ambientais e de localização da nossa capital, né? Até porque quando a gente defende o rio da gente, né? A gente já teve um movimento Salve os Rios aqui num programa Consciência Humana, e em algumas escolas a gente fez. Como você defende o Rio Puti, o Rio Parnaíba? Pô, você está defendendo algo que é seu. Eu tenho uma aluna que foi para a França, e ela da França, professor, como é que está aí a questão dos rios? Eu disse, olha, tá meio mole aqui o movimento. Ela disse, eu estou chegando aí para a gente agitar, porque aqui na França está todo mundo preocupado aqui com as questões ambientais. Ou seja, ela foi lá para buscar um sentimento que às vezes a gente está aqui e não tem essa preocupação. Exatamente. E o livro, ele pretende jogar esse discurso para cima, porque a gente sabe que não é um problema
único e exclusivo das autoridades e dos órgãos de Estado. É um problema também da população, porque quando a população se engaja em torno de determinado tema, as autoridades se sentem estimuladas a trabalharem aquele tema, né? Então, se todos os artistas de Teresina fizessem um trabalho sobre suicídio, eu tenho certeza que alguma autoridade, um vereador, um secretário, alguém ia se sensibilizar com aquilo e ia dar atenção. Então, eu entendo assim, que a arte ela deve ser feita de uma forma engajada. A prefaciadora do livro foi a Dani Barradas, a nossa grande professora teresinense, né, de argumentação, professora Dani Barradas. E a professora Dani Barradas, ao prefaciar meu livro, leu o projeto, gostou, e ela me presenteou com um livro chamado Justiça, O que é Certo Fazer, de Michael Sandel, né? Conheço. Então eu fui ler esse livro e me deparei com o conceito de um filósofo contemporâneo chamado Alasdair MacIntyre, estadunidense. E esse filósofo ele dizia justamente isso, que numa sociedade altamente individualista e consumista como nós temos hoje, os movimentos da sociedade civil organizada no sentido de ocupar os espaços públicos faz com que diminua esse sentimento de individualidade exacerbada, né? Que causa a ansiedade, a depressão e os problemas modernos que nós temos. Alex, queria te agradecer, o nosso tempo está estourado. Muito obrigado pela tua participação no Consciência Humana. Leia o livro Ressuscito na Cidade Suicida. Onde é que encontra, Alex, o livro? O livro está em todas as livrarias da cidade, praticamente, principalmente na Livraria Anchieta e na Entre Livros. Pronto, facinho de encontrar. E eu vou encerrar o programa dessa semana fazendo a leitura de um dos poemas do Alex, chamado De Dentro de Mim. A morte que vem de dentro de mim me faz enxergar as pessoas daqui, em festas girando os corpos pelo ar, onde toca em volume um rock devagar. Entendo que todos estão com fome e tesão, porque animais são estômago e líbido. Em festa os animais se admiram, daqui posso até ouvir os gemidos. A morte que vem de dentro de mim me faz encontrar os demônios, amigos, aqueles com quem me deito e divirto, com sexo, gozo, língua e suor. Porque demônio só respeita o instinto, é fome, é tesão, é violência e é vício. A morte que vem de dentro de mim subiu comigo os degraus de um prédio, me ofereceu drogas como remédio. Do alto, vi a cidade que corta os pulsos. Sou eu derramando 2 rios tortos e sujos. Me atirei para fora desse inferno, caí do 9º andar de um prédio. Sem força até para deixar esta mensagem, escrevo por meio de outra linguagem, porque há uma morte que vem de dentro de mim. Esse foi mais um programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana, sempre lutando por uma vida que pulsa, para que você possa sentir, sim, sentido na vida e muita vontade de viver. Até a próxima semana, se Deus quiser.